Se considerarmos a altura do Monte Everest, ainda teríamos cerca de 1 milha de água acima de nós antes de chegarmos à superfície do oceano. Dedique muito tempo e esforço. Desenvolvimento de tecnologia para caça submarina. 7 milhas abaixo, no ponto mais baixo do planeta inteiro, um corte de luz da câmera, através de águas que nunca viram uma vez. O Sol e algo flutua para dentro do moldura. Não deveria estar aí, nada. Desse tamanho tão intacto, tão vivo supõe-se que sobrevivam onde a pressão poderia esmagar aço num piscar de olhos. Mas lá está ele, movendo-se calmamente no fundo do mundo. E no momento em que as imagens chegam à superfície, as pessoas, quem estuda este lugar, fica quieto e começa desconstruindo tudo o que eles pensavam. Eles sabiam. Então, o que exatamente isso significava? Será que a câmera conseguiu capturar algo lá embaixo no escuro? 4 horas na parte inferior. Eu acho que maior tempo que alguém já passou no fundo da Fossa das Marianas. A descida. O ano é 2019 e Victor Vescovo está sentado dentro de um submersível construído especialmente começando sua descida em direção à cicatriz mais profunda da Terra, a Fossa das Marianas. Preciso que você entenda que isso não é apenas um mergulho. É como entrar em um espaço selado, esfera de metal e abaixando-se em propósito em uma zona de morte. No início, tudo parece quase normal. A água lá fora pela janela está brilhante, um tipo de azul que você veria em qualquer normal dia no mar. Mas como o submersível, pias a luz começa a drenar, longe. Em poucos minutos, uma densa escuridão. Fecha-se tão completamente que você poderia pressionar sua própria mão contra o vidro e não vê-lo. Só existe o zumbido baixo das máquinas te mantendo vivo e um ser humano sozinho indo. A descida dura quase 4 horas. 4 horas afundando em água escura. Eu revisei praticamente todos os meus energia elétrica e teve que ser trocada, baterias e circuitos ao redor. Foi uma viagem incrível. E a cada metro a pressão sobe mais alto construindo em direção a algo a mente humana não consegue realmente imaginar. O momento em que o submarino atinge o fundo, a pressão ultrapassa 16.000 libras por polegada quadrada. Reflita sobre esse número. Por um momento, porque não é uma abstração. Significa que se uma única vedação falhar-se, o projeto de engenharia comete um pequeno erro. Um corpo humano não seria ferido. Sumiria, não em minutos, em 1 segundo. E o silêncio. Algo para uma pessoa. Lá em cima, na superfície sempre há algum som. Vento ondas, o rangido de um casco. Para baixo, aqui não há nada além da máquina. E a crescente conscientização de que cada metro de água acima de você é mais uma parede entre você e o mundo. De onde veio? Não há resgate neste lugar. Profundidade. Nenhuma equipe consegue te alcançar. Se algo der errado na parte inferior na Fossa das Marianas, você está por sua conta. De uma forma que quase nenhum ser humano jamais foi. Com 35.853 pés, o submarino finalmente se estabiliza no fundo do oceano. Isso não é apenas um novo recorde está sendo estabelecido. Este é o exato momento em que a humanidade atinge o ponto mais baixo. Ele pode chegar ao seu próprio planeta. Pense no tipo de pessoa que escolhe isso. Vescovo não está sendo enviado, derrubado por qualquer um. Não há ordem, não. Plano de resgate sem rede de segurança à espera. A escuridão. Ele entrou naquela esfera, sabendo que a parte mais profunda do oceano matou quase todos os tolos. O suficiente para subestimá-lo e ele foi, de qualquer forma, porque ele entendeu algo. A maioria de nós esquece. Nós mapeamos Marte, com detalhes mais precisos do que o chão do nosso oceano próprio. O lugar mais profundo da Terra. Ainda era em 2019. Greater than, mais vazio do que a superfície do Lua. Então as luzes se acendem. E a câmera começa a gravar. Um mundo à parte. Para entender por que aquela câmera, o filme Caught foi tão perturbador, você primeiro tem para entender o local onde as filmagens estavam sendo feitas. Porque esta não é uma trincheira normal. Esta é uma zona de subdução onde a placa tectônica do Pacífico está se deslocando lentamente, moendo para baixo sob as Marianas. Prato. Um processo que vem sendo puxado, esta ferida aberta na crosta terrestre para milhões de anos. Aqui está o mais simples. É assim que posso fazer você sentir a profundidade disso. Vai, veja o Monte Everest o mais alto. Montanha no planeta e solte-a tudo dentro dessa trincheira. Seu pico, o ponto mais alto da superfície a Terra ainda estaria a quase 1 quilômetro de distância. Debaixo d'água, você teria 1 milha inteira. De oceano acima do cume à sua frente, jamais alcançarão o ar. Essa é a escala que nós estamos falando sobre.
A pressão no... O fundo está além de 1000 atmosferas. Aproximadamente 1000 vezes o peso do ar sob o qual você está sentado neste momento. Pressionando cada centímetro de tudo, lá embaixo imediatamente. E o frio é simplesmente implacável, pairando mal acima, congelando. Mas a parte que fica embaixo, minha pele é escura, a luz do sol a ilumina. A cerca de 3.300 pés de profundidade e o fundo dessa trincheira são quase 10 vezes mais profundo do que isso. Uma explosão muito grande. Não sabíamos o que era. Estamos prestes a 20.000 pés. E nós olhamos em volta e verificamos. Tudo. Então pense no que isso realmente significa. Significa, por bilhões de anos, nenhum raio de luz jamais atingiu o chão deste lugar. É completamente escuro. Lá embaixo isso não faz diferença. Independentemente de seus olhos estarem abertos ou fechados, você veria exatamente o mesmo nada. E onde não há luz, não há plantas. Onde não há plantas, nada está produzindo alimento, seja o que for. Restos de comida existem, é preciso. Descem de muito alto, mortos. Coisas afundando lentamente na escuridão. Às vezes leva dias para chegar ao fundo. Imagine a cena. Um peixe morre perto do superfície quilômetros acima e seu corpo começa uma queda lenta e silenciosa flutuando para baixo através de camada após camada de água escurecendo. Até dias depois, o que restou disso, finalmente toca um chão que nunca já viu o sol. Isso é o suprimento de alimentos. Esse é todo o cardápio. Peso esmagador, frio, congelante total. Escuridão e algumas migalhas caindo como chuva, de um mundo que o fundo jamais verá. Observe essa lista e a conclusão. Parece óbvio, nada poderia sobreviver ali. Nada deveria ser capaz. Nós tínhamos tanta certeza disso que demos um nome ao lugar. Após o submundo, cientistas chamam. Esta camada é a Zona Hadal, depois de Hades, o antigo reino dos mortos. Nós antes a chamavam de Terra dos Mortos. Nunca tínhamos olhado direito. O velho, crença durante a maior parte da história da humanidade que as pessoas mais inteligentes do mundo concordaram plenamente. O oceano profundo estava vazio. Na década de 1800, quando os cientistas tentaram arrastar pela primeira vez amostras retiradas das profundezas do Mar Suez, os equipamentos continuavam voltando sem nada. Às vezes um pouco de lama, às vezes frio. Sedimento, mas nenhuma prova de nada. Vida complexa lá embaixo. A rede vazia apenas reforçou essa crença. Profundo, concluíram. Era uma zona estéril, deserto escuro e alagado sem nada dentro. Então, em 1960, aconteceu algo que deveria ter sacudiu essa ideia. Um submersível chamado Greater Than, o batiscafo Trieste transportava 2 homens, Don Walsh e Jacques Piccard, todos os lá embaixo até o Challenger Deep, bem lá embaixo, ponto que Vescovo alcançaria décadas mais tarde. E eles voltaram dizendo que tinham visto criaturas vivas no fundo, mas a tecnologia da época era dolorosamente limitado. As câmeras não conseguiam capturar imagens nítidas. A visibilidade era terrível. Então o que eles testemunharam não pode ser comprovado, e a dúvida simplesmente engoliu. Durante anos depois disso, o mundo científico manteve-se firme. Lembre-se ainda, havia apenas uma imagem do oceano mais profundo, um deserto silencioso e sem luz, sem nada se movendo nele. Mas e se todas elas estivessem erradas? E se a única coisa que faltasse fosse uma forma de realmente enxergar? Antes de seguirmos a câmera até o fundo, faça-me um pequeno favor e inscreva-se no canal, porque o que aquelas luzes revelaram soará muito mais como ficção científica do que realidade, e você não vai querer perder. Agora vamos continuar descendo. A tecnologia muda tudo. Após 1970, as ferramentas finalmente começaram a acompanhar o ritmo. E no momento em que isso aconteceu, a antiga certeza começou a ruir. Surgiram veículos operados remotamente, máquinas baixadas por cabos e controladas a partir da superfície. Chegaram submersíveis mais robustos construídos para suportar a pressão, transportar câmeras e trazer amostras de volta à superfície. Se a janela interna tivesse rachado, teríamos morrido instantaneamente. E talvez até antes de percebermos. Um a um, esses dispositivos foram descendo as profundezas, e as pistas que traziam de volta sussurravam que a história estava errada. Então chegou 1977 e uma descoberta que impactou o mundo da ciência como um trovão.
No fundo do oceano, pesquisadores encontraram fontes hidrotermais locais onde água superaquecida e rica em minerais jorra da crosta como vulcões subaquáticos. Mas as fontes não eram a parte chocante. A parte chocante era o que vivia ao redor delas. Comunidades inteiras de criaturas crescendo, se alimentando, se reproduzindo presas em uma cadeia alimentar completa, e tudo isso prosperando na escuridão absoluta sem um pingo de luz solar. Foi aí que uma nova e estranha ideia surgiu: quimiossíntese. Descobriu-se que alguns organismos não precisam do Sol. Eles geram sua energia diretamente a partir de substâncias químicas, o que significa que a vida pode existir em um lugar onde a luz nunca chegou. Isso reescreveu as regras e deveria ter sido um alerta. Toda vez que estabelecíamos uma linha divisória rígida e dizíamos que a vida não podia ultrapassá-la, o oceano silenciosamente já a havia ultrapassado e estava esperando que o alcançássemos. Simplesmente ainda não tínhamos aprendido a interpretar o aviso, mas uma enorme questão permanecia enterrada na escuridão. Cada uma dessas descobertas estava acontecendo a profundidades de cerca de 6.000 a 7.500 metros. Profundo, sim, mas não o mais profundo. O que vivia ainda mais fundo na zona radal, o verdadeiro fundo das fossas oceânicas, ainda era um completo mistério. A tecnologia ainda não conseguia chegar tão longe. A parte mais profunda do mundo permaneceu isolada, guardando o que quer que guardasse. E então um homem decidiu descer até lá e descobrir por si mesmo. A missão de 2019. Em 2019, Victor Vescovo lançou a expedição Five Deeps com um objetivo audacioso: alcançar o ponto mais profundo de cada oceano da Terra. E o mais difícil, aquele que havia superado quase todos os seus adversários, era a Fossa das Marianas. Desta vez, a diferença não era apenas a coragem. Vescovo tinha um submersível chamado DSV, Limiting Factor, projetado especificamente para suportar toda a força esmagadora do oceano mais profundo, mais resistente e seguro do que qualquer outro já visto. E a bordo estava o que mudaria tudo: um sistema de câmeras 4K de alta definição capaz de capturar os mínimos detalhes na escuridão total. Ele fez mergulho após mergulho abaixo de 10.000 metros e cada um era uma aposta arriscada, com todo o oceano acima de sua cabeça. Cada descida significava 4 horas descendo horas no fundo, 4 horas de volta. Tudo isso selado dentro de uma esfera de metal com o peso do mundo pressionando. E a cada vez as câmeras filmavam por horas, capturando imagens de um lugar que nenhum olho jamais havia visto com clareza. Mas Vescovo não era o único prestando atenção. Lá em cima, no navio de apoio na sala de controle, o cientista-chefe da expedição aguardava ansiosamente por essas imagens. Seu nome é Alan Jameson, um biólogo marinho de águas profundas da Universidade de Newcastle, que dedicou toda a sua carreira ao estudo da zona radal, a camada que todos consideravam morta. Quando as gravações apareceram em suas telas, ele fez o que um cientista meticuloso faz. Assistiu. Voltou atrás. Comparou suas expectativas com o que realmente se movia na imagem. Durante a maior parte da história registrada, os homens simplesmente presumiam que, além de um certo nível, o mar era bastante plano, bastante morto, praticamente sem vida. Compreender o que aquele momento significava para um homem como ele. Jameson passou anos baixando módulos robóticos nessas trincheiras, construindo as ferramentas, defendendo a ideia de que as profundezas valiam a pena ser estudadas. Muitas vezes contra colegas que tratavam o fundo do oceano como uma atração de circo da era vitoriana, um lugar que você só visitava para contemplar algo estranho. Ele tinha uma imagem mental cuidadosa e baseada em evidências do que deveria haver lá embaixo e em que quantidade. Então, quando as telas se iluminaram, ele não estava assistindo por entretenimento. Ele estava comparando as imagens com tudo o que achava que sabia e esperando para ver se elas se confirmavam. E o que ele viu não correspondia em nada às suas expectativas. Vida demais. Todas as suposições apontavam para uma coisa. Mesmo que algo sobrevivesse lá embaixo, seria raro. Um organismo perdido aqui, outro espalhado por uma planície vazia.
A imagem na cabeça de todos era um chão árido, quase sem nada. Então as luzes iluminaram a parte inferior e a tela se encheu de vida. Não um único sobrevivente se agarrando à superfície. Nenhuma criatura sortuda. Vida preenchendo o quadro, não dispersa, não rara. Em toda parte. Os primeiros a chegar foram os anfípodes, pequenos animais semelhantes a camarões. E no instante em que a isca foi lançada na água, eles a atacaram em massa. Vieram em números tão enormes que, sob a luz da câmera, deixaram de parecer animais individuais e se tornaram uma única nuvem em movimento, uma névoa viva, agitando-se na água escura em direção à comida. Imagine ser a pessoa observando essa alimentação, esperando encontrar um cemitério vazio e, em vez disso, presenciando um frenesi alimentar. Para Jameson, isso não foi uma vaga surpresa. Ele podia contá-los. Podia ver a densidade, a velocidade, a enorme biomassa concentrada em um local que todo o seu campo havia descrito como praticamente vazio. E cada um daqueles animais era uma pequena contradição ao livro didático. Então a câmera encontrou os pepinos do mar, formas macias e estranhas rastejando sem pressa pela lama, caçando restos de comida exatamente como seus primos fazem nas águas rasas e ensolaradas. Sem pânico, sem luta para respirar. Nada neles parecia indicar criaturas que mal conseguiam sobreviver a um pesadelo. Pareciam moradores vivendo uma tarde comum. E essa normalidade é o que deveria nos fazer parar. Esperávamos no máximo uma vida por um fio tensa, desesperada e rara. O que a câmera realmente mostrou foi calma rotina, os movimentos despreocupados de animais completamente à vontade em um lugar que havíamos decidido ser inabitável. Essa foi a primeira rachadura em tudo. Esses animais não estavam sobrevivendo nas profundezas como uma resistência desesperada. Eles viviam ali confortavelmente como se fosse o lugar mais normal da Terra. O deserto morto que gerações de cientistas haviam imaginado revelou-se um bairro residencial movimentado. O mapa estava simplesmente errado, e agora havia imagens para provar isso. É um buraco pequeno. É um buraco grande. Que tipo de formação existe lá embaixo? Há muitas perguntas que surgem quando você encontra essa leitura espetacular. Uma cidade escondida. A abundância foi apenas a primeira surpresa. O choque maior veio quando Jameson olhou mais de perto e viu quão variada era aquela vida. Não se tratava de uma única espécie resistente sobrevivendo sozinha. Eram muitos tipos diferentes de criaturas vivendo lado a lado, como se uma cidade inteira tivesse se reunido silenciosamente no fundo do mundo. Mesmo entre os anfípodes havia claramente diferentes tipos. Alguns finos, outros robustos, alguns velozes, como pulinhos, enquanto outros se agarravam ao fundo do mar. Os pepinos do mar também não eram todos iguais. Alguns avançavam lentamente pastando no sedimento. Outros seguiam seu próprio caminho, cada um parecendo desempenhar uma função específica no sistema. Então vieram os vermes, os isópodes e outras formas que raramente haviam sido registradas em tamanha profundidade. Todos eles cuidando de seus afazeres e nenhum deles estava isolado. Estavam interligados. Uma teia alimentar completa pulsava lá embaixo na escuridão. Carniceiros se alimentavam da matéria morta que flutuava. Filtradores extraíam nutrientes diretamente da água. Predadores caçavam os animais menores ao seu redor. Cada criatura tinha um papel, um lugar, um propósito. Um sistema tão organizado, tão equilibrado em condições tão brutais, era algo que ninguém esperava encontrar. Não era sobrevivência. Era uma sociedade. E uma sociedade não surge da noite para o dia. Uma teia alimentar com tantas camadas, com todos os nichos preenchidos, leva muito tempo para se construir. Isso significa que a vida não simplesmente caiu na trincheira e morreu. Ela se estabeleceu ali geração após geração, tempo suficiente para se especializar, dividir o trabalho e se adaptar à escuridão. O que levanta uma questão silenciosa e incômoda. Há quanto tempo isso acontece bem debaixo dos nossos pés no único lugar que nunca pensamos em verificar? Porque se isso é antigo, se essas comunidades estão funcionando silenciosamente há milhares ou até milhões de anos, então não estamos diante de uma mera coincidência frágil à beira da existência.
Estamos diante de um dos experimentos de sobrevivência mais antigos e obstinados do planeta, realizado em absoluto sigilo, enquanto todos acima presumiam que as luzes estavam apagadas e as salas vazias. Não estávamos estudando um lugar morto que ocasionalmente nos surpreendia. Estávamos ignorando um mundo vivo que estivera ali o tempo todo plenamente desperto. Havia uma última suposição que ainda permanecia de pé. Mesmo que a vida fosse abundante, mesmo que fosse diversa, certamente seria lenta, apática, meio adormecida no frio e na escuridão, conservando cada grama de energia. Essa era a última hipótese razoável. As imagens também a desmentiram. Os anfípodes eram rápidos. Assim que a comida aparecia, atacavam em bando, empurrando-se e competindo, cada um correndo para abocanhar o máximo possível antes dos outros. Não se tratava do movimento brusco de animais correndo contra o tempo. Era o comportamento de predadores famintos e confiantes que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E os peixes que se moviam pela mesma água nadavam suavemente com facilidade em total controle, exatamente como peixes em águas rasas e mornas perto da praia. Seus corpos não estavam diminuindo a velocidade. Suas vidas não estavam chegando ao fim. Eles não estavam apenas suportando aquele lugar. Eles estavam prosperando nele. Tudo o que os cientistas haviam presumido sobre a vida ali apontava na direção oposta. A lógica parecia irrefutável. Menos comida e um frio brutal deveriam forçar qualquer organismo a se reduzir drasticamente, a se mover o mínimo possível, a gastar energia como um avarento, uma caloria de cada vez. Isso não era um palpite sem fundamento. Era biologia pura. E as imagens simplesmente ignoraram isso. Esses animais se comportavam como se tivessem energia de sobra em um lugar que deveria racionar cada pedacinho dela. E isso força uma estranha inversão na forma como temos que pensar sobre toda a fossa. Esse ambiente é uma sentença de morte para nós. Para as coisas que vivem lá é apenas um lar. O lugar mais hostil que conhecemos na Terra é para seus habitantes completamente comum. Claramente, o fundo do oceano apresentava enormes variações de relevo, sendo muito montanhoso em alguns lugares e com grandes profundezas em outros. Construídos para a escuridão. Então, como eles conseguem? Como algo pode sobreviver sob um peso que aniquilaria um humano em um segundo? A resposta é mais silenciosa e estranha do que você imagina. Seus corpos são compostos principalmente de água, e a água mal se comprime. Assim, a pressão interna deles permanece quase perfeitamente igual à pressão externa. Eles não estão se apoiando contra o oceano, não estão o contendo, estão simplesmente em equilíbrio com ele. A mesma força esmagadora empurrando para dentro e para fora se anulando. A fossa não pode esmagá-los porque não há nada rígido lá dentro para ser esmagado. O verdadeiro segredo está em algo menor no nível das células. Suas proteínas são projetadas para manter sua forma sob pressão que deformaria as nossas. Suas membranas celulares contêm gorduras especiais que permanecem flexíveis quando deveriam se tornar rígidas. Suas enzimas continuam funcionando no frio e na escuridão sem diminuir o ritmo. E aqui está a parte que deveria te incomodar um pouco. Eles não inventaram nenhuma biologia alienígena para fazer isso. Eles funcionam com a mesma maquinaria básica que você e eu, apenas ajustada em alguns pontos específicos. A vida não precisa se transformar em algo diferente para conquistar o impossível. Ela só precisa se adaptar nos lugares certos, o que significa que a linha entre onde a vida pode existir e onde não pode é muito mais tênue do que jamais quisemos admitir. E se a biologia se adapta com tanta facilidade ao lugar mais profundo e escuro da Terra, surge a próxima pergunta óbvia: até que ponto ela se adapta? E qual o seu tamanho máximo? Gigantes e sombras. É aqui que a história deixa de ser apenas incrível e começa a te arrepiar. Porque as criaturas lá embaixo não eram apenas numerosas e energéticas. Eles eram grandes demais. Os anfípodes chegavam a medir de 15 a 20 centímetros de comprimento, muitas vezes maiores que seus parentes das águas rasas. E então havia o animal que, mais do que qualquer outra coisa naquela filmagem, merece ser chamado de criatura do fundo do oceano. O peixe caracol.
de 20 a 25 centímetros de comprimento com um corpo macio levemente translúcido semelhante à gelatina. Ele flutuava através do feixe de luz como algo inacabado, pálido e fantasmagórico, quase brilhando. Era quase possível ver através dele. Por todas as regras antigas, deveria ser uma mancha achatada naquela profundidade. Em vez disso, estava inteiro, totalmente formado, com as barbatanas intactas, deslizando pela água mais agitada do planeta com a mesma calma de um peixinho dourado atravessando um aquário. Observe essa imagem porque ela importa mais do que qualquer sombra. Esta não é uma besta com dentes. Não é um horror. É algo pequeno, delicado, quase frágil. E é exatamente isso que o torna tão perturbador. Poderíamos ter nos preparado para algum monstro blindado construído como um tanque para suportar a pressão. Em vez disso, o peixe que vive nas maiores profundezas da Terra parece tão frágil que poderia se desfazer em suas mãos e ainda assim vive em um lugar que esmagaria um cilindro de aço. Não estamos equipados para resistir a esse tipo de pressão, e por isso é necessário proteger os humanos desse tipo de ambiente. A criatura que quebrou as regras não parecia forte, parecia frágil. Aquele único animal gentil e de outro mundo filmado onde nada deveria viver foi a imagem que fez os cientistas voltarem para verificar tudo novamente. Mas o medo não vem do que a câmera mostrou claramente. Vem do que ela não conseguiu mostrar. As luzes iluminavam apenas uma pequena bolha d'água. Além dessa borda, a escuridão era total. E repetidamente nas filmagens a lama no fundo do mar parecia se mover e agitar como se algo grande tivesse acabado de passar por ali, embora nada aparecesse claramente na tela. Em várias tomadas formas flutuavam na própria borda da luz. Alguns deslizavam, outros desapareciam no instante em que a câmera se virava para eles. Alguns eram tão grandes que não correspondiam a nada que a expedição tivesse filmado. Você assiste e seu olhar se fixa constantemente no canto do quadro, naquela fronteira onde a luz se apaga e o preto começa, porque é ali que o movimento sempre parece estar logo além da prova. Agora quero ser honesto com vocês, porque é exatamente aqui que essas histórias geralmente descarrilam. Não temos provas de um monstro lá embaixo. Não temos e não vou fingir o contrário. Aquelas sombras em movimento poderiam ser lodo, correnteza ou truques de uma única fonte de luz na escuridão absoluta. Mas eis o que mudou. Por gerações anomalias como essa, formas estranhas, retornos de sonar bizarros que não correspondiam a nenhum animal conhecido, eram descartadas automaticamente, porque todos sabiam que não havia nada vivo lá embaixo para produzi-las. Essa desculpa não cola mais. Agora que vimos uma vida complexa, rápida e exuberante prosperando naquele andar, a fácil rejeição não se sustenta mais. Então observe a geometria do problema. As luzes revelam alguns metros. A Fossa das Marianas estende-se por mais de 2.400 quilômetros ao longo do fundo do mar. Um cânion mais longo que a maioria dos países, quase totalmente inexplorado. As imagens que temos centenas de horas delas equivalem a um punhado de pontos de luz espalhados por um mundo imenso e sem luz. Qualquer coisa que quisesse ficar fora do feixe de luz poderia fazê-lo sem esforço. E se criaturas de 20 a 25 centímetros vivem lá embaixo confortavelmente onde exatamente está o teto. 30 centímetros. 60 centímetros. Algo que nunca vimos. Lembre-se, os anfípodes lá embaixo já crescem várias vezes mais do que seus primos de águas rasas. Algo nas profundezas não diminui a vida. Em pelo menos alguns casos parece até aumentá-la. Então, a questão não é se essa escala tem um limite. A questão é onde e se alguma coisa já esteve perto o suficiente de uma de nossas poucas luzes para nos mostrar. O pensamento mais assustador não é que encontramos algo estranho. É a crescente suspeita de que ainda não vimos realmente o lugar. Bem, naquela época era meio que um lugar isolado, perfeito para nós, porque estávamos tentando fazer esse projeto meio que fora do radar, já que não tínhamos muita certeza de que daria certo. O problema da alimentação, e há uma lacuna em todo esse quadro que ninguém preencheu. E talvez seja a parte mais perturbadora de todas. Se a fossa está tão cheia, tão ativa, tão viva, então, o que diabos a alimenta? A luz do sol não chega ao fundo,
Então, de onde vem toda essa energia? A primeira resposta foi a neve marinha. A lenta deriva de matéria morta que cai de grandes altitudes. É uma ideia interessante até analisarmos os números. A quantidade de detritos que realmente chega ao fundo está longe de alimentar uma população tão grande e ativa. O alimento que desce e a vida que ali habita não se equilibram. Algo está faltando. Talvez a quimiossíntese esteja funcionando silenciosamente com bactérias produzindo energia a partir de substâncias químicas como fazem nas fontes hidrotermais, só que essas fontes não foram encontradas em toda a fossa. Portanto, isso não explica tudo. Talvez existam fontes de energia ocultas que simplesmente nunca detectamos. Reações ocorrendo na escuridão das quais não sabemos nada. Ou talvez, e esta é a hipótese que realmente me perturba, o oceano profundo funcione de forma mais eficiente do que o mundo iluminado pelo sol acima dele, reciclando os mesmos fragmentos de energia repetidamente, até que quase nada seja desperdiçado. Sustentar muito mais vida com muito menos recursos do que seria possível. Se isso for verdade, o lugar que consideramos uma zona morta pode ser um dos ecossistemas mais estáveis e eficientes de todo o planeta. Mas a verdade é que não sabemos. Estamos diante de um mundo próspero e repleto de vida em uma nítida imagem 4K. E não conseguimos explicar completamente o que o mantém vivo. Há uma peça fundamental do funcionamento do fundo do oceano que ainda não compreendemos totalmente. E estamos olhando diretamente para as evidências disso sem conseguir nomeá-las. Nosso lixo encontrado. Há uma última coisa que as câmeras encontraram no fundo do mundo, e é a que mais deveria nos perturbar. Porque o lugar que acreditávamos ser o mais remoto e intocado da Terra acabou por ter um visitante. Nós. Quando o submersível de Vescovo alcançou o fundo da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do planeta, as luzes revelaram um saco plástico e uma embalagem de doce no lodo. A 11 quilômetros de profundidade, no único lugar onde tínhamos certeza de que nenhum vestígio humano jamais chegaria. Nosso lixo já estava lá, tendo chegado muito antes de nós. E vai além do fundo do mar. Quando cientistas examinaram os anfípodes, esses pequenos sobreviventes resistentes que prosperam nas condições mais extremas da Terra, encontraram microplásticos em seus corpos. A poluição que despejamos na superfície não apenas afundou até o fundo, ela se infiltrou nos animais que ali vivem. O ecossistema mais isolado que conhecemos já carrega um pedaço de nós em seu interior. Reflita sobre essa cronologia. Nós nem sequer confirmamos a existência dessa vida até 2019. E quando finalmente conseguimos enxergar com clareza nossos dejetos, já estavam lá dentro entrelaçados nos corpos de criaturas que nem sequer tínhamos nomeado. Chegamos ao fim do mundo 2 vezes, uma vez com um submarino, e muito antes disso sem nunca termos tido essa intenção com o nosso lixo. Então imagine essa situação toda por um instante. Por gerações consideramos o oceano profundo morto e estávamos enganados. Ele está vivo, repleto de vida veloz e mais estranho do que imaginávamos. Capturamos uma criatura pálida e impossível à deriva em águas que deveriam tê-lo destruído, e isso fez com que os especialistas voltassem à estaca zero. Não conseguimos explicar o que alimenta esse mundo. Temos sombras na orla da luz que não conseguimos nomear, e na primeira vez que olhamos com clareza, descobrimos que nosso próprio lixo havia chegado lá antes de nós. Cada um desses fatos foi uma surpresa. Cada um deles surpreendeu pessoas que tinham certeza de que já entendiam esse lugar. É isso que significa, na prática, verificar tudo novamente. Não se trata de ajustar um único número, mas de admitir que toda a análise foi baseada em uma premissa que se revelou falsa. A criatura filmada no fundo do oceano fez com que os cientistas revisassem tudo. Mas a dura verdade é que mal vimos esse mundo. As imagens que temos são de uma única vela acesa na escuridão que se estende por quilômetros em todas as direções. E o que quer que esteja lá embaixo à deriva, logo além da borda da luz, ainda está lá agora, neste exato segundo, enquanto você assiste a isto. Então, se algo tão vivo estava escondido no único lugar que tínhamos certeza de estar vazio, o que mais nos enganou?
Conte-me nos comentários o que você acredita que ainda está lá embaixo, esperando na escuridão. E se isso mudou mesmo que um pouquinho a forma como você vê o fundo do oceano, inscreva-se e continue acompanhando o canal, porque estamos apenas começando e as profundezas são um lugar imenso.